Fala amigos! E aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Psicotópico, onde falamos sobre psicologia, sobre comportamento, sobre muitas coisas, vários assuntos. E hoje, mais uma vez, no quadro do Papo Reto, onde a gente fala mais abertamente sobre opiniões, sobre questões, sobre sociedade, sobre comportamentos. Também não foge muito do assunto, mas no nosso principal quadro aqui, que é a trilha de conhecimento, a gente tem um conteúdo um pouco mais linear e específico, beleza? Então hoje aí, o nosso tema, como sempre, sem roteiro nenhum, apenas coisas que vêm na minha cabeça na hora sobre isso, é sobre expansão da nossa consciência, tá? E, cara, a gente meio que já tem uma ideia do que é consciência, né? Aquilo que nossa atenção é, é, tá no momento, é sobre aquilo que a gente consegue perceber, tá? Mas eu também gostaria de usar meio que um conceito de consciência como pensar sobre, tá? Então, mais nesse sentido consciência que a gente ouve falar, tipo, peso na consciência, por exemplo, tá? Então a gente pode usar esse termo também como uma base para o nosso pensamento de hoje, beleza? Então, cara, o que me levou a pensar sobre esse assunto, o que me tem feito refletir sobre ele, né? É que hoje em dia parece que a consciência das pessoas, ela tá muito centrada nelas mesmas, tá? Então, ah, todo pensamento, todo a escolha, tudo que a pessoa faz, enfim, todas as decisões dela, cara, parece que sempre tá focada nela. Ou seja, a maneira de pensar que essa pessoa tem, ela parte do pressuposto que somente ela tá pensando sobre, somente ela tá agindo, ela não consegue perceber que existem outras pessoas que também têm seus próprios pensamentos dentro das atitudes, dentro das coisas que acontecem no dia a dia, tá? Então, isso é complicado, porque isso geralmente gera intrigas, gera brigas, gera problemas, falta de empatia, falta de generosidade, tá? E até isso é um assunto que eu estou estudando bastante sobre, assistindo alguns vídeos sobre moral e ética, sobre generosidade principalmente, né? Que é um fator muito importante na sociedade que é difícil com que seja se espalhado, né? Porque não tem essa questão de dar e receber em troca. Então, generosidade parte do pressuposto que a gente faz alguma coisa sem receber nada em troca. Então, isso é muito importante, muito rico dentro da sociedade e dentro dos nossos valores, certo? Então, é algo muito importante e que se existe essa visão egocêntrica, essa visão onde a pessoa não consegue entender que existem outras visões, outras opiniões, as outras pessoas também pensam igual a ela sobre as coisas, isso vai geralmente gerar embates, né? E não embates positivos, porque quando uma pessoa pensa dessa maneira, ela parte do pressuposto que ela está sempre certa, né? Porque se ela não consegue imaginar que outra pessoa tem opinião e que outra pessoa também pode estar certa, também pode ter coisas válidas a se agregar, então ela não parte de um pressuposto que ela vai escutar alguma coisa e vai poder colocar isso dentro do repertório dela, vai poder mudar a opinião dela, vai poder fortalecer no crescimento intelectual da opinião dela, certo? Então, a grande questão é, isso é um exercício, tá? Para as pessoas que escutam o vídeo agora, para as pessoas que estão assistindo, que estão conseguindo pegar o fio, né, desse pensamento e que também tem as suas opiniões sobre o assunto, beleza? Mas o que é esse exercício, tá? A gente, através aqui do canal, vem fazendo vários vídeos e para quem já assistiu a maioria deles, tem alguma percepção disso que a gente trata, tá? Que é o fato de existe uma linha, existe um pensamento que ele vem se formando, que ele nos instrui, né, a entender que as pessoas, elas tomam suas decisões pelo que viveram, pelo que passaram, né? Cada uma tem sua maneira de pensar, porque viveu muitas coisas específicas. Então, às vezes as decisões que as pessoas tomam é, exatamente dessa certa maneira que elas tomam por causa das coisas que elas viveram. Então, meio que elas não têm como escolher muito diferente, porque isso já está meio que pré-definido dentro dos comportamentos dela. Então, nosso primeiro exercício, como sempre, é conseguir entender esse lado,
né? Obviamente existem coisas universalmente certas e universalmente erradas, mas dentro disso a gente pode conseguir entender que as pessoas fazem o que fazem, tomam essas decisões que muitas vezes parecem ser contraditórias e difíceis de entender, porque são pré-definidas, né? Já vem com toda uma bagagem de experiências, de sentimentos, de memórias que fazem elas tomarem esse tipo de decisão que muitas vezes a gente não entende, tá? Então, essa é a primeira parte do exercício para a gente conseguir aumentar a nossa consciência, tá? E a segunda parte é conseguir enxergar o mundo pelos olhos de outras pessoas, tá? E não, obviamente, não é anular nossa própria opinião, não é conseguir entender 100% o que outra pessoa está querendo dizer, está querendo falar, né? Mas a gente conseguir entender que outras pessoas têm outras opiniões, porque dentro da realidade delas isso faz mais sentido. Essas outras pessoas, ela têm ideias diferentes, ideias que podem agregar para o nosso conhecimento e para o nosso saber, né? Para o nosso crescimento, digamos assim. Ah, as pessoas, enquanto nós estamos aqui, por exemplo, eu gravando esse vídeo, você que está aí assistindo o vídeo, outras pessoas estão fazendo outras coisas, estão tendo experiências diferentes da nossa. Então, é, a gente tem que entender que o mundo não é nem como se dizer que não gira em torno de nós, isso obviamente, mas quer dizer que as pessoas têm uma mente, têm uma formação diferente da nossa. Então, por que muitas vezes gera esse estranhamento? Porque a gente tenta, é, é, digamos assim, enquadrar, englobar uma experiência, uma opinião de outra pessoa dentro da nossa experiência, sabe? Então, a nossa experiência é quadrada, a da outra pessoa é um triângulo, a da outra pessoa um círculo. Então, a gente tenta encaixar isso dentro daquilo que é padrão para nós. E isso não se encaixa, isso não dá certo. Por quê? Porque outras pessoas foram, enfim, moldadas, né, digamos assim, de outra maneira, certo? Então, o nosso exercício cara, quando surgir alguma situação dessa, quando tiver alguma situação que gere esse estranhamento pra nós, a gente conseguir parar e pensar, não, pô, mas cara, não, isso não é sobre mim, isso é sobre outra pessoa. Isso é sobre como ela enxerga o mundo, ou pô, isso aqui pode ser interessante pra mim, isso não pode, mas eu consigo respeitar a maneira com que essa pessoa pensa. Eu acho que isso aqui a gente tem que descartar, pô, isso aqui parece fazer muito sentido, então eu substituo alguma opinião que eu já tinha por essa opinião. Eu estou ativamente pensando sobre a maneira com que essa outra pessoa enxerga o mundo, né, como ela tem suas opiniões e o porquê que ela tem suas opiniões, e nem sempre isso vai mudar aquilo que a gente mudar a maneira com que nós pensamos, mas isso é uma maneira da gente conseguir de fato expandir a nossa experiência, da gente conseguir sair um pouco da nossa própria caixa, né, do nosso próprio formato e conseguir, pô, ver que, pô, essa pessoa pra mim ela é estranha, tá? Mas por que ela é estranha? Pô, porque ela age dessa determinada maneira, porque ela faz isso. Pô, mas isso aqui pra ela deve ser bom por causa disso ou deve ser normal por causa daquilo outro, né? Então, eu não me afasto, eu na verdade tento englobar, eu consigo entender o porquê que a pessoa é assim. Pô, é bom pra mim, gostei disso. Pô, beleza. Então a gente se aproxima, a gente troca essa ideia. Pô, não, pô, para mim não dá, então a gente se afasta com respeito, obviamente, porque a gente passa a entender que o mundo não gira em torno da nossa própria perspectiva, da nossa própria experiência, mas sim que cada pessoa tem a sua própria opinião, tem sua própria maneira de enxergar o mundo, e isso torna tudo muito especial, porque se nós conseguimos olhar isso, conseguimos entender, conseguimos ver aquilo que é interessante, aquilo que é produtivo, a gente consegue ter uma ideia bacana e consegue aumentar a nossa experiência como ser humano, né? A gente consegue conhecer essas pessoas, entender o porquê que elas pensam dessa maneira e a gente consegue dar os nossos fechamentos, né? A gente consegue ficar em paz porque a gente consegue entender de onde é que surgem esses pensamentos, dessas necessidades das pessoas, né? Então, tudo isso são tarefas, são exercícios para a gente conseguir sair um pouco da nossa própria bolha, né? E isso eu falo no sentido, cara, por que isso é bom pra caramba? Porque, cara, quanto mais você faz isso, mais você tem experiência diferente, mais você entende as pessoas, mais você consegue lidar com elas, você abre portas pra você também, né?
Porque se você viver sempre no seu mundinho, sempre nessas pessoas que estão sempre ali com você, falando sobre as mesmas coisas, tendo opiniões iguais, então você não tem esse crescimento porque você está sempre reafirmando aquilo que você já sabe, né? É, você está sempre fomentando aquela opinião. E muitas vezes essa opinião está errada, mas você está acreditando porque tem pessoas que estão avaliando positivamente. Então você ouvir pessoas que falam o contrário, que falam diferente, isso tudo pode ser muito agregador. Claro que você tem que abrir os seus olhos, você tem que se deixar disponível para conhecer essas pessoas, para ouvir essas opiniões. E isso também não quer dizer que o contrário não pode acontecer, que você pode transformar as outras pessoas com suas opiniões, com respeito, obviamente, que você pode fazer o bem para uma pessoa, dando opiniões positivas, opiniões que fazem sentido, que possam ajudar ela também nesse sentido, obviamente para pessoas que também têm, né, essa predisposição a escutar, a entender. Então, obviamente, tem pessoas que não vão querer saber, tudo bem, isso é normal, né? Você não tem como salvar todo mundo, mas que você também pode ser uma pessoa que é agregadora na vida dos outros, sendo positiva, dando suas opiniões com respeito, abrindo a sua janela para novas experiências e para compartilhar suas experiências também. Então, a grande ideia, a grande sacada é sair um pouco do nosso nicho, é, entender por que a gente enfrenta alguns estranhamentos, por que tem algumas coisas que a gente não gosta, entender o porquê disso, e a gente conseguir transformar a nossa experiência em algo mais amplo. A gente consegue experimentar coisas diferentes, a gente consegue tocar novos nichos, entender, e nem tudo é sobre trazer para nós, nem tudo é sobre abraçar todas as causas, mas, cara, saber que existe, saber o porquê acontece e dar nosso próprio finalmente, né, digamos assim, nossa própria resposta para essas coisas e conseguir dar entendimento, tá? Então, isso é uma maneira de pensar, tá? Isso é uma ideia, ela é construída com o tempo, ela é construída com calma, você precisa abrir aos poucos a sua perspectiva, você conseguir abrir sua mente para essas coisas. Mas principalmente perceber que o mundo não é só a sua opinião, que todas as opiniões, vontades, desejos, maneiras de agir não entram dentro da sua forma, do seu formato, tá? Então você está no mundo circular e existem pessoas de milhões de formas diferentes. Então nem tudo vai fechar 100% para você. E obviamente, como eu tinha dito antes no primeiro passo sobre como expandir a nossa experiência, cara, se não dá certo, se ficar difícil, se as pessoas não te entenderem, ou se você não entender essas pessoas, cara, não esquente a cabeça. Isso já era para ser assim, né? Esse estranhamento, essa dificuldade já era para acontecer. Então, se não der certo, se você passar por dificuldades, cara, não tem problema. Vá para a próxima coisa, busque alguma coisa diferente, ou tente novamente, até você conseguir aprender e conseguir fazer com que as coisas fiquem boas para você. Certo, gente? Então, esse é um conceito muito amplo, assim, nem é meu objetivo aqui esgotar o tema. É, isso é só um pensamento, né, que eu estava tendo sobre como as pessoas são presas dentro das suas próprias opiniões e pensamentos. Elas não conseguem entender que as outras pessoas pensam de outra forma, que as outras pessoas têm angústias, têm problemas, têm sentimentos de dor e as pessoas não conseguem trazer isso para elas, né, no sentido de não englobar dentro da sua própria vida, mas de, pô, ter uma empatia, dizer, pô, eu não consigo entender esse sentimento, mas tenho certeza que isso está fazendo mal para outra pessoa, e colocar isso de uma maneira humanista, né, de fazer, de ter essa ideia que cada pessoa ela vive a realidade de uma maneira diferente. Então, isso está faltando cada vez mais. Se fala muito pouco sobre esse tema, sobre a gente conseguir não julgar, mas buscar abrir nosso pensamento para por que as coisas acontecem do jeito que acontecem e, e ter uma vida mais fluida, digamos assim, né? Não tão presa dentro do nosso mundo e mais empática, mais generosa, mais sensível às outras pessoas. Beleza? Então, gente, espero que tenham entendido. Aí, obviamente, estou só trocando ideias aqui, mas posso mudar mais pra frente, mas isso é uma coisa que faz muito sentido pra mim agora, certo? Então,
muito obrigado aí por estar assistindo esse vídeo. Obviamente, se puder deixar o gostei, como sempre, o comentário aqui embaixo, compartilhar se quiser, se inscrever também, se for possível, porque tudo isso me ajuda a crescer aqui e a poder me fortalecer, né, poder me incentivar a continuar a fazer vídeos sobre esses assuntos. Certo, gente? Então é isso. Muito obrigado. Espero vocês aí no próximo vídeo. Valeu, até mais.